Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a Série A do Brasileirão, todos os 10 jogos, todos os gols e olha, teve bastante gol nessa terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você vê aqui agora. Começamos então com a primeira partida dessa terceira rodada, Coritiba e São Paulo, lá no Couto Pereira em Curitiba, e o time da casa abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Bruno Gomes foi o autor do gol do Coxa. Depois disso, o Coritiba teve outras chances para ampliar, mas não aproveitou. Então, no segundo tempo, aos 35 minutos, o tricolor paulista empatou com Marcos Paulo, final 1-1 lá na cidade de Curitiba. Continuando com Fortaleza e Fluminense, jogão de bola para você, amigo torcedor, jogo de muitos gols lá na Arena Castelão, e olha, apareceu aí um time que parou o Fluminense, hein? Bom, aos 28 minutos do primeiro tempo, Thiago Galhardo fez o primeiro gol da partida, Fortaleza 1-0. Em seguida, aos 34, o Fortaleza ampliou. Desta vez, quem marcou foi Moisés, em um belíssimo lance individual. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense diminuiu. Aos 46, Alan fez para o Fluminense. Primeiro tempo, então, 2-1 para a equipe do Fortaleza. E também foi 2-1 no segundo tempo, porque aos 14 minutos, Moisés marcou mais um gol para o Fortaleza, 3-1. Aos 23, John Kennedy diminuiu para o Fluminense, só que aos 33, Hércules aproveitou o rebote do goleiro e deu números finais ao jogo, 4-2 para o Leão do Pici, em grande jogo do tricolor cearense, bela vitória aí, 4-2 para o Fortaleza. Agora Palmeiras e Corinthians, olha só, jogo lá no Allianz Parque, aproveitando do momento ruim que vive o Corinthians, o Palmeiras tratou logo de fazer 2-0 no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Murilo de cabeça abriu o placar para o Verdão, depois aos 35, Rafael Veiga ampliou para o Palmeiras, primeiro tempo 2-0. No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo e o Corinthians aproveitou aos 29, Roger Guedes cobrando escanteio e Piquerez acabou marcando contra. Final de jogo, Derby Paulista, Palmeiras 2, Corinthians 1, mais uma vitória do Verdão aí sobre a equipe do Corinthians. Agora para falar de Santos e América, mais um jogo de muitos gols, também lá no sábado na Vila Belmiro. Quem saiu na frente foi o América. Ale abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Aos 18, o Santos empatou em boa jogada de Soteldo, que cruzou para Mendonça estufar as redes. Aos 39, o Santos virou com o Eduardo Bauerman. Final do primeiro tempo, 2-1 para a equipe do Peixe. No segundo tempo, o Coelho empatou logo aos 3 minutos. Bonito gol do Everaldo, deixando tudo igual lá na Vila. Aos 21, o Santos fez o gol da vitória, gol de pênalti marcado após a revisão do VAR. Quem bateu e marcou foi o Marcos Leonardo. Primeira vitória do Santos no campeonato. Já o América fica em situação difícil, ainda sem pontuar. Daqui a pouco a gente vê a classificação do campeonato. Quinto jogo da rodada, RB Bragantino e Cruzeiro, jogo lá na cidade de Bragança Paulista, mas o Cruzeiro foi um visitante indigesto, hein? Venceu por 3-0, o jogo já começou com o Cruzeiro fazendo 1-0 no primeiro minuto com Ramiro. Aos 26, o que já estava ruim, aí sim piorou de vez para o Bragantino. O cruzeirense Bruno Rodrigues estava saindo cara a cara com o goleiro, aí o Aderlan agarrou o jogador cruzeirense e acabou sendo expulso. Fim do primeiro tempo, 1-0 Cruzeiro e o Braga aí com um jogador a menos. No segundo tempo, Gilberto, olha só, Gilberto fez o segundo aos 19 minutos, o Gilberto que não marcava gol já há 2 meses.
E aos 41, Bruno Rodrigues marcou o terceiro da Raposa, dando números finais ao jogo. Cruzeiro 3 a 0 sobre o RB Bragantino, boa vitória aí fora de casa. Vamos virar aqui a página para falar dos outros 5 jogos. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo foi ainda no sábado, lá no estádio Independência, e o Atlético Mineiro abriu o placar aos 9 minutos de jogo. Hulk batendo cruzado, 1 a 0 para o Galo. Resultado aí do primeiro tempo. Aos 32 do segundo tempo, o Alex Santana foi expulso, o que facilitou ainda mais a vida do Galo. Aos 38, o Hulk marcou o segundo dele e o segundo do Atlético Mineiro, em bela jogada individual, e o Furacão ainda conseguiu diminuir com gol de Vitor Roque aos 46. Final 2 a 1 para o Atlético Mineiro no confronto aí dos Atléticos. Próxima partida, olha só, Flamengo e Botafogo, jogão de bola, agora sim, os jogos de domingo, né? Clássico carioca, o Botafogo saiu na frente com Tiquinho cobrando pênalti aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 49, mais um do Fogão, escanteio cobrado e Danilo Barbosa subiu de cabeça, fazendo 2 a 0 Botafogo, esse o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 4 minutos, o lateral direito Rafael do Botafogo foi expulso após a entrada em Cebolinha. O Mengão se animou e marcou com Léo Pereira aos 12 minutos, mas aos 25, Tchê fez uma grande jogada pela direita, deu assistência para Tiquinho, que de primeira mandou de novo para as redes, 3 a 1 para o time da Estrela Solitária. O Flamengo ainda diminuiu com Léo Pereira de novo, aproveitando cobrança de escanteio aos 40 minutos. E assim ficou 3 a 2 para o Botafogo, líder do Brasileirão. Seguimos para falar de Internacional e Goiás, estádio Beira-Rio. O Inter foi para esse jogo com um time misto por conta aí da Libertadores e sentiu muito, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo tempo tudo se resolveu. Aos 7 minutos, em lance de escanteio, o uruguaio Depena pegou de primeira para fazer um golaço, gol que garantiu aí os 3 pontos para o time colorado. O Goiás ainda teve o lateral Maguinho expulso aos 15 minutos, depois de tomar o segundo amarelo em menos de 1 minuto. O Maguinho foi expulso e aí o Internacional conseguiu vencer por 1 a 0. Cuiabá e Grêmio, o último jogo lá do domingo, jogo lá na Arena Pantanal, e o Grêmio saiu na frente aos 9 minutos de jogo, quando Vina de cabeça abriu o placar para a equipe gaúcha. O Cuiabá conseguiu o empate aos 28. Em jogada de escanteio, a bola sobrou para o Marlon deixar tudo igual. 1 a 1, esse foi o placar então do primeiro tempo em Cuiabá, e o gol que deu a vitória para o Grêmio saiu aos 22 minutos do segundo tempo, quando o Everton Galdino aproveitou o rebote do goleiro Walter e marcou. Detalhe é que o Galdino tinha acabado de entrar em campo, ele que estava na reserva, e marcou o gol da vitória do Grêmio. Fim de papo, Grêmio 2, Cuiabá 1, lá em Cuiabá. E para finalizar o jogo de ontem, da segunda-feira, Vasco da Gama e Bahia. Esse jogo é lá no estádio de São Januário, e o único gol da partida foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo por Tassiano em jogada pela esquerda. No segundo tempo ninguém marcou gol, mas o Bahia poderia até ter ampliado, hein? 1 a 0 placar final, grande vitória do Bahia fora de casa. O Bahia então soma os primeiros pontos no campeonato. Vamos ver então como ficou a classificação. Olha só. Botafogo líder isolado, 100% de aproveitamento, 9 pontos. Depois vem os times com 7 pontos, Fortaleza, Palmeiras e Internacional.
Depois Fluminense, Cruzeiro e Grêmio com 6 pontos. Em oitavo, o São Paulo com 4, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e RB Bragantino. 13ª colocação, os times com 3 pontos. Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás e Corinthians. Lá em 18º, Cuiabá com 1 ponto, em 19º, Curitiba também com 1 ponto e na última colocação, o América Mineiro, que ainda não marcou ponto, 3 jogos, 3 derrotas aí na competição. Essa então é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente tem os artilheiros depois de 3 rodadas. O Moisés do Fortaleza marcou 2 gols nessa rodada e também o Tiquinho Soares do Botafogo, que também marcou 2 gols nessa rodada. Eles acumulam aí 3 gols no campeonato e são os artilheiros da competição até o momento. O Fortaleza é o clube que mais marcou o melhor ataque aí com 8 gols, seguido de Botafogo e Fluminense com 7. Já o Curitiba tem o pior ataque da competição, fez 1 a 1 contra o São Paulo nessa rodada, foi o primeiro gol do time, é o time que menos marcou até agora, o pior ataque do campeonato. Já Cruzeiro, Grêmio e Internacional são as melhores defesas, tomaram apenas 2 gols nos 3 jogos, e o América Mineiro, a pior defesa com 9 tentos em 3 jogos tomados aí, 9 gols tomados o América Mineiro em 3 jogos, a pior defesa da competição. Seguimos aqui para falar que já temos 30 jogos, né? 3 rodadas, 30 jogos, 83 gols marcados, uma média de 2,77 gols por jogo. E olha só, a rodada número 3 foi a que teve mais gols até agora, 32 gols, uma média de 3,20 gols por partida. Realmente, os atacantes estavam com a pontaria afiada nessa terceira rodada. E agora para falar da próxima rodada, a 4ª rodada do Brasileirão, começa no sábado com 2 jogos, Cruzeiro e Santos e aqui, pera só um pouquinho, Fluminense e Vasco, esses os jogos de sábado, dia 6, né, dia 6 de maio, e depois no domingo a gente tem aqui América Mineiro e Cuiabá, São Paulo recebendo o Internacional, Atlético Paranaense pegando o Flamengo, ainda no domingo, Bahia contra Coritiba, Botafogo contra Atlético Mineiro, Goiás contra Palmeiras também no domingo e o Grêmio pegando o RB Bragantino. E na segunda-feira teremos o último jogo da 4ª rodada, Corinthians e Fortaleza em São Paulo. Muito bem, amigo torcedor, tá aí para você Série A Brasileirão, todos os gols, todos os jogos, passado a limpo para você. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, eu ficaria muito contente se você deixasse o seu like aí, isso ajuda muito na divulgação do canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e é lógico, pode participar, pode comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.